Saudações psicanalíticas! Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os desafios da elaboração de uma demanda subjetiva para a clínica psicanalítica com sujeitos diagnosticados com fibromialgia. E também qual a função do sintoma a partir de Lacan. A psicanálise, ela desempenha um papel crucial na compreensão das causas emocionais, aquelas que ficam subjacentes, né? Oferecendo um caminho para a gente compreender a dor. A conversa psicanalítica de hoje é sobre como a psicanálise pode te ajudar a entender as emoções que estão interligadas com a experiência da dor. Porque a psicanálise, ela investiga as experiências passadas e os conflitos internos que podem estar contribuindo para a dor física. Muitas vezes, a fibromialgia pode estar ligada a traumas não resolvidos, estresses emocionais, estresses crônicos, que vão afetando a saúde emocional e, por consequência, a saúde física. A psicanálise reconhece a interconexão entre a subjetividade e o corpo. A dor crônica, como a que se observa na fibromialgia, pode ser uma manifestação física de conflitos emocionais. Através da análise, os sujeitos podem descobrir como suas emoções reprimidas, ansiedades, fatores estressores e traumáticos estão se manifestando através do corpo. Eu percebo nesses sujeitos uma repressão dos afetos, que se liga a uma perceptível dificuldade de nomear esses afetos. Muitos indivíduos com fibromialgia podem ter experiências traumáticas das suas histórias de vidas, e a psicanálise, ela fornece um espaço seguro para que esses traumas possam ser explorados e processados. E ao abordar e dar voz a essas experiências, os pacientes podem liberar a tensão emocional acumulada que pode estar sustentando essa dor. Durante a análise, os sujeitos portadores de fibromialgia, eles identificam situações que exacerbam a dor ou que dificultam a recuperação, como, por exemplo, calar, acreditar que estão sem saída, ou ainda que precisam se submeter. O setting analítico, ele é um espaço para a compreensão e para a expressão emocional, permitindo que o compartilhamento de sentimentos, de medos, de frustrações, essas expressões que não ajudam apenas a aliviar a carga emocional, mas também elas podem ter impacto direto na percepção da dor. E liberar essas emoções reprimidas pode resultar em um alívio significativo do sofrimento físico. É importante também destacar que as bases para a ética psicanalítica de escutar um sujeito é escutá-lo na sua singularidade. E ao explorar as causas emocionais na fibromialgia, nós vamos olhar a história do sujeito, né? O que ele desenvolveu ali, uma maior compreensão dessa história, né? O que ele pode ampliar dessa compreensão através do autocuidado, da autoaceitação. Os indivíduos vão se tornando mais conscientes das suas necessidades emocionais e físicas, possibilitando até assumir posições diferentes perante si mesmo, perante o outro, perante o mundo. Na clínica, eu percebo uma fixação do sujeito ao diagnóstico médico e a aposta de que a medicina pode fornecer uma resposta para o seu mal, mesmo com a ineficácia, muitas vezes, dos tratamentos. É comum a fala: eu preciso de um tratamento, de um acompanhamento psicológico, eu preciso do neuro, eu preciso do psiquiatra, né? E também eu vou no médico buscando uma cura. É tudo que eu quero. Embora exista uma identificação com o diagnóstico como resposta aos sintomas que antes não eram explicados pela medicina,
Há uma resistência em ver a fibromialgia como uma doença ligada aos aspectos psíquicos relacionados à própria história do sujeito. Não sei se tem relação com o emocional, igual dizem, falou uma paciente, afirmando, né, que duvidava disso. Eu não sei, né? A análise, ela é um lugar de reflexão profunda, de pôr em dúvidas várias questões, onde os sujeitos com fibromialgia podem revisitar sua história, seus relacionamentos, suas escolhas, as pressões internas e externas. E essa reflexão permite identificar muitas fontes de estresse que contribuem para a dor e que leva a uma mudança de estilo de vida e que promove muitas vezes alívio da tensão, do medo, da dor, da ansiedade. A psicanálise, ela explora as causas emocionais do sujeito portador de fibromialgia. É essencial saber o motivo que levou o paciente a buscar o analista no início do tratamento. A gente deve observar sempre a relação que o sujeito mantém com os seus sintomas, porque é uma relação de sentido. A primeira intervenção do analista, ela é realizada no nível da relação do eu do sujeito com o seu sofrimento. A relação do eu com o sintoma começa nessa primeira iniciativa de recorrer a um outro. E a retificação subjetiva, ela se dá na medida em que se intervém com o intuito de restituir ao sujeito alguma coisa da relação que ele tem com o seu sofrimento. A teoria que ele apresenta sobre isso e sobre também a possibilidade dele reescrever formas distintas para o seu mal-estar. Ao abordar a relação entre a subjetividade e o corpo, é possível processar traumas, identificar padrões de repetição, promover a expressão emocional, proporcionando, gente, o alívio da dor. Não se trata apenas de aliviar os sintomas, mas também de promover um entendimento mais profundo de si mesmo, que permita compreender a sua relação com essa patologia. E a aposta na capacidade do sujeito em dizer de si mesmo do que lhe acontece e assim encontrar suas próprias soluções subjetivas. Isso permite que a dor possa falar e assim deslocar-se da carne à palavra. 3 fatores se apresentam como limitações que o analista precisa lidar ao realizar a escuta do sujeito portador de fibromialgia. O primeiro é a dificuldade em ver a dor crônica como algo que diz de si mesmo. O segundo é o rechaço simbólico e as dificuldades em buscar coerência nas suas contradições. E o terceiro é a adesão exclusiva ao discurso médico, com seu saber e sua maestria sobre o doente e a doença. Esses fatores, eles atuam dificultando e muito a elaboração da demanda e, por consequência, o trabalho analítico, que ele não é inviabilizado, mas ele apresenta essas dificuldades. Eu tenho por fio condutor, como analista, uma curiosa expressão proferida por Lacan. Ele fala em um discurso sem palavras. E é a partir desse discurso sem palavras que nós podemos pensar na psicanálise enquanto um lugar discursivo onde cabe um fazer diferente, de possibilitar o pronunciamento do sujeito do inconsciente através da palavra, oferecendo a ele a escuta e permitindo que apareça
aquilo que é da subjetividade, propiciando ao sujeito um lugar no discurso e pelo discurso. Porque é no mundo das palavras que cria o mundo das coisas. E segundo Lacan, a psicanálise dispõe apenas de um meio, a fala do paciente. E essa fala, que a princípio é direcionada ao analista, como é a qualquer outro ao longo da vida do sujeito, ela porta uma verdade. E só poderá emergir essa verdade quando escutada de um modo muito particular. Lacan ainda afirma: a arte do analista deve consistir em suspender as certezas do sujeito até que se consumam suas últimas miragens. A fala vazia, endereçada ao analista, poderá ser transformada em fala plena. Através disso, o sujeito poderá encontrar um novo modo de lidar com seu sintoma. E o sintoma para a psicanálise, gente, é diferente do sintoma para a medicina. Para a psicanálise, o sintoma tem um ar impreciso de representar alguma irrupção da verdade. O sintoma não mente. Uma verdade sobre o sujeito. A verdade do sintoma é uma verdade construída. Numa análise, nós possibilitamos que a palavra plena surja por meio da transferência e do trabalho da retificação subjetiva, onde o sujeito pode se implicar com aquilo mesmo que o faz sofrer, se dando conta da sua parte em seu sintoma, assumindo, se implicando com a sua história. Lacan se refere ainda ao sintoma como sentido na tentativa de tamponamento da falta fundamental, do fora do sentido, que a língua e o significado não conseguem recobrir. O sintoma pode ser compreendido como um resultado de uma estrutura marcada por uma falta, representando então a verdade que aponta para essa falta inerente. A falta estrutural do outro, da linguagem, precisa ser tratada pelo sujeito para que isso faz uso do seu sintoma. É importante a gente perceber que o sujeito se sustenta não em um sofrimento, muitas vezes, mas em uma satisfação, em um ganho secundário. Por isso, para o sujeito, é tão difícil abrir mão do sintoma, porque ele manifesta, mesmo que de um modo invertido, a sua vida, algo da sua vida, né? Um lugar de sustentação. E esse núcleo duro, intocável pelo sentido, é o que Lacan estabelece no segundo momento do seu ensino como o gozo do sintoma. No discurso, há algo que se impõe como primordial, uma estrutura discursiva que prescinde das palavras e que atribui importância ao lugar, à posição que o sujeito ocupa no discurso. De que posição ele fala? De que posição ele fala sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo? E não deixa de ser um discurso, mesmo que tão pouco discursivo possa ser, porque implica ouvir o indizível, deixar falar o real. Você gostou do vídeo? No próximo vídeo eu vou falar sobre o gozo do sintoma. E para não perder, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novidades. Cada novo inscrito, gente, fortalece a nossa missão de ampliar o acesso à psicanálise.